Confesso aos irmãos que, com raras exceções, raríssimas exceções, eu vim compartilhar algo com os irmãos que tem me incomodado muito, e confesso aos irmãos que em alguns momentos tem me gerado até um pouco de indignação, e os irmãos vão compreender com o passar da ministração. Amados, existe uma grande, imensa confusão sobre a nossa relação com Deus, a nossa comunhão com Deus, como Deus nos enxerga e como nós enxergamos a Deus. A Bíblia diz que a nossa condição, depois de ser alcançado por Cristo, está lá no primeiro capítulo de João, no Evangelho de João, diz que a todos que receberam a Cristo, lá no versículo 12, recebeu também o poder de ser feito filho de Deus. Então a condição nossa é de filho. A partir do momento em que você entrega a sua vida verdadeiramente ao Senhor, você é tido como filho. Mas como o próprio Senhor nos trouxe como um entendimento mais profundo sobre um exemplo. Existe o dono da empresa, e ele é que cuida de toda a empresa, e ele tem um filho, e esse filho ainda é novo, é um adolescente, não entende nada, e de repente o seu pai decide pegar o seu filho e levar ele para o trabalho, e ele está ali no trabalho, ele começa a ver como as máquinas funcionam, como tudo acontece dentro da empresa. Ele é herdeiro? Sim. Ele provavelmente vai ser a pessoa que vai assumir a empresa daqui a alguns anos? Sim. Mas a pergunta que o Senhor nos dá dentro desse exemplo é: quem manda mais? O funcionário, o engenheiro, o encarregado ou o filho do dono? O encarregado. O filho do dono, mesmo ele sendo filho, ele não tem capacidade para tomar decisões. Mesmo ele sendo filho, ele ainda é muito imaturo para muitas coisas. Então a única condição dele mesmo, ele sendo filho, é aprender, é ouvir, é entender como tudo funciona. Ele não dá ordens, ele não fala como as coisas têm que ser. O pai, mesmo trazendo o seu filho para perto, ainda tem sobre ele pessoas que mandam nele. Por que eu estou trazendo esse exemplo que Cristo traz? Porque existe uma grande ignorância por parte da igreja em entender o que é ser servo e o que é ser amigo de Deus. A palavra do Senhor diz que existem essas duas condições para os filhos. Nós somos filhos, mas o que nós somos hoje? Servos ou amigos? É muito comum você encontrar nas igrejas e nas pessoas dizendo assim, usando o texto, nós vamos ler o texto, o Senhor não me considera mais como servo, agora Ele me chama de amigo. Para você, mesmo sendo filho, mas para você deixar de ser uma pessoa sem autoridade, sem motivos, sem autoridade para falar o que tem que ser feito, assumir uma responsabilidade, liderar alguma coisa, você precisa crescer e passar por muitas etapas, até esse filho que é um adolescente chegar à fase adulta e naturalmente ele assumir a empresa e ele ter autoridade. E aí sim, então mesmo eu sendo filho de Deus, não é porque eu quero não ser mais servo, que agora eu vou me tornar amigo. Nós vamos entender tudo isso. O que é servo? Servo, amados, a Bíblia usa servo, mas a expressão de servo, para melhor compreendermos, é escravidão. O servo e o escravo são os mesmos. Eles não têm opinião, eles não dão sugestão, eles não dizem como as coisas devem ser, eles simplesmente obedecem ordens. Este é o servo. O servo é aquele que ele é privado da sua própria liberdade. Ele é submisso a uma autoridade. Ele não diz como as coisas devem ser. Ele não opina como as coisas devem ser. Ele só obedece. Isso é ser servo. Entenda, servo é obedecer pura e simplesmente. Mas eu estou com uma ideia aqui de fazer uma coisa diferente. Ignora, só obedece. E o Senhor diz que nós, quando chegamos a Ele, nós temos que nos achegar como servos. Mas a Bíblia diz, Diogo, que Deus não me olha mais como servo, mas como amigo. Você vai entender. Nós vamos ler esse texto, fica tranquilo. Você nem lembra talvez onde ele está, nós vamos ler, nós vamos entender. Para ser alçado de servo a amigo,
tem coisas que nós precisamos compreender. Mas a pergunta que eu faço aos irmãos é: o que você é hoje? Servo ou amigo? Talvez você aí no seu lugar está preocupado porque, olha, talvez eu não me sinta nem servo, muito menos amigo. O que é ser servo? Incondicionalmente obedecer. Nós temos uma chavinha no nosso cérebro, se é que podemos chamar assim, que vem lá, acho que nasce no comecinho da adolescência, no final da fase de criança ali, para 9, 10, 11, entra na adolescência, aí essa chave, acho que ela é ativada, ela é desenvolvida. Que é a chave de que nós queremos saber tudo, tudo. Por que assim? Mas por que desse jeito? E ela é maravilhosa, mas muito mal utilizada. Quando criança, você tem dificuldade. Muitos pais mentem para os seus filhos pela ignorância que eles têm acerca de alguns assuntos. Eles não falam assim: filho, eu não sei o que significa isso. Eles contam uma historinha. Você tem que pôr o dente aqui, você tem que arrancar, porque aí vai vir uma fadinha. Ele inventa uma história para enganar o filho, ele conta uma mentira, porque ele simplesmente não consegue fazer com que o filho entenda o que é a verdade. Porque os questionamentos deles são questionamentos que muitas vezes nós temos dificuldade de responder. E nós esquecemos de ser humildes ao ponto de falar assim: filho, eu não sei porque é assim. Vamos tentar descobrir junto? Não, a gente inventa uma história. Esse questionamento, ele é fundamental, mas ele é mal utilizado. Você passa desde criança a ser enganado pelos seus pais, porque eles não têm a informação. Então você passa a se acostumar com a mentira, com o engano. E quando você cresce, você não questiona por quê? Porque você tem convicção do que aquilo que as pessoas vão falar para você é mentira mesmo. Porque parece que ninguém tem a resposta. E você se acomoda a isso. Mas olha o que a palavra diz aqui em Romanos 6, versículo 16. Primeiro vamos entender o que é ser servo na prática. O que é ser servo? 6,16. Esse é o versículo que, na minha concepção, eu posso estar enganado, mas para mim até hoje é o que melhor descreve o que é ser servo. Versículo 16. 6,16 de Romanos. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, para aqui um pouquinho. Você se apresenta como um servo. Não, mas eu nunca falei para ninguém que eu sou servo de alguém. Ele está dizendo o seguinte: se você obedece a alguém ou alguma coisa, você é servo dele. Não é porque você acha que isso não é verdade, que isso não vai ser. Não é porque você não usa uma camiseta, um crachá dizendo servo, que você não é, ou é. Simplesmente porque você obedece. Se eu falar uma coisa para você e você obedecer, é o que o texto está dizendo: você é servo de quem está te dando ordem. Por isso, simplesmente, é racional e objetivo. Segue o texto. Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? É uma pergunta. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado fostes feitos servos da justiça. Então vamos entender o que é servo. Servo é aquele que obedece uma ordenança, recebe uma ordem e cumpre. Ele é servo. Você é servo do quê? De quem você obedece. Se tudo que a carne quer você faz, não adianta você vir aqui de domingo e falar que você serve a Deus. Falar, até papagaio fala. O que ele está dizendo aqui é que a evidência de quem você serve está nas suas atitudes. A quem você obedece? Ao pai da mentira? Então você serve a ele. A quem você obedece? À carne? Então você vive pela carne. É ponto final. Amados, aqui não tem conversa. Aqui não tem outros desdobramentos. Ah, mas será que... Não, é simples assim. A quem nós servimos? A quem nós obedecemos? Eu não obedeço ninguém. Eu não sigo a ordem de ninguém. Segue sim. Segue sim. Todos nós somos obedientes a alguém. Não existe um terceiro plano. Ou você está obedecendo e seguindo, mesmo no inconsciente, a vontade do inimigo das nossas almas, ou você está obedecendo, mesmo que inconsciente, como Romanos 2 fala, a vontade de Deus. Não tem como, você só tem como servir, ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, você só tem duas escolhas. A quem você serve?
a quem você obedece, a quem você faz a vontade. Quantas vezes você já ficou indignado porque você queria fazer algo e não consegue? Eu queria começar a falar inglês, eu sempre ponho, eu queria começar a emagrecer, eu não consigo, eu queria começar a fazer isso. Então você entenda que você não vive a sua vontade. É isso que Paulo está falando em Romanos 7. Você não vive a sua vontade. O que você quer fazer, você não vai fazer. Você vai fazer a vontade da carne ou você vai fazer a vontade de Deus. Não consegue, ninguém está fora disso. E aquele que acha que está fora disso, já está servindo aquele que veio para matar, roubar e destruir, que ele tem como princípio o engano. Você acha? Servo é aquele que obedece a alguém. A pergunta é, a quem nós obedecemos? Eu quero fazer um grande parênteses, me perdoem as visitas, porque talvez não tenha nada a ver com vocês, nada mesmo, mas eu tenho que falar disso. Existe uma vertente muito grande dentro das igrejas, e essa vertente, presta atenção, amados, é uma vertente que tem como objetivo combater a própria igreja evangélica, classificando, presta atenção do começo ao fim, não tem problema, mas presta atenção, alguém que está se comprometendo em servir a Deus como deve, e alguém que não quer servir a Deus, quer criar caminhos, atalhos para servir a Deus, e aquele que está lutando, mesmo que ainda não conseguiu, mesmo que ainda não é um vencedor sobre esses aspectos, está lutando para se santificar, ele chama estas regras e doutrinas colocadas pela palavra como religiosidade. Amados, essa semana eu me deparei com, não estou brincando, com 7 situações idênticas a essa que eu vou falar aos irmãos. 7 pessoas diferentes, 7 situações diferentes na mesma semana, por isso que eu estou um pouco indignado hoje, então me perdoe se eu me exceder. Primeiro, eu quero avisar vocês, não só aqui da igreja, mas também para quem nos assiste, eu sou religioso. Sabe o que é religiosidade? Aquele que é adepto, devoto de uma religião. Você vai lá em Tiago, no último versículo do capítulo 1 de Tiago, diz que a verdadeira e genuína religião é cuidar dos necessitados, dos órfãos, das viúvas, cuidar das pessoas e se abster da prostituição do mundo. Isto é religião. Eu sou religioso. E se isto é ser religioso, eu sou religioso. Se você não consegue vencer o pecado, e é disso que nós vamos falar, não julgue, porque talvez a colocação que está sendo feita por essas pessoas está errada. Não é religiosidade. Você pode chamar de hipocrisia, farisaísmo. Você não consegue, ou você é hipócrita. Eu falo algo para vocês, mas eu não vivo. Isso é hipocrisia. Eu crio uma doutrina que nem com o meu dedo eu quero tocar, mas eu obrigo vocês a servir, dizendo que isto vai te levar à salvação. Isso é farisaísmo. Agora, santificação e ajudar o próximo é religião. Eu sou religioso. Você tem que ser religioso. Então, as pessoas estão, assim como a palavra, vocês ouviram muito isso no final do ano passado, né? Fascista. Aqueles que dizem que o outro é fascista, nem sabem o que significa essa palavra. Não sabem o que significa fascismo, mas chamam o outro de fascista. E na maioria das vezes, escuta isso, amados, na maioria das vezes, aquele que está chamando de fascista tem mais atitudes fascistas do que ele acusa. Na maioria das vezes, aquele que está dizendo assim, você é um religioso, na maioria das vezes é só olhar a vida dele. Porque como é que você sabe se você é religioso ou não? Se Tiago 1, se eu não me engano é 27, é o último versículo do capítulo 1 de Tiago. A pergunta que é, para você descobrir se você é religioso ou não, você tem fruto? Você tem alguma história para contar? Não tem? Então você não é religioso. Fique em paz, você não é. Agora, se você tem fruto, se você tem testemunho, se você tem obra, se você tem alguma história para contar, é porque você é religioso. Porque você se compadeceu de alguém, porque você ajudou alguém,
Porque você tem lutado para deixar de mentir, para deixar de enganar, para deixar que os desejos da carne não reinem na sua vida. Se você está lutando contra isso, você é um religioso, e isto, como no próprio texto diz, é louvável e agradável a Deus. Então, se alguém te chamar de religioso, fique feliz por isso. Porque é isso que o Senhor quer de mim, é isso que o Senhor quer de você. Cuidar dos necessitados, obra. Ir lá e dar de vestir, dar de comer, suprir as necessidades, diminuir a aflição e a dor que impera sobre muitas vidas e famílias aqui no mundo inteiro. Isto é obra religiosa, sim, porque isto é a verdadeira religião. E se abster da prostituição do mundo, da corrupção do mundo. Isto é ser religioso. Eu sou contra a religiosidade. Cuidado, você sabe o que você está falando? Você entende o que é ser religioso? Você está confundindo religiosidade com o secularismo do judaísmo. Você está confundindo religiosidade com o farisaísmo dos judeus. Você está confundindo religiosidade com hipocrisia. Isso não tem nada a ver com religiosidade. Isso não tem nada a ver. Se a Bíblia diz que não, é não. Se a Bíblia diz que sim, é porque você pode fazer. Você pode contar a história que você quiser, mas esta é uma realidade. A Bíblia diz em Tessalonicenses que a vontade de Deus para todos os homens é uma só. Ah não, Deus quer que você vá pelas nações. Não, a vontade de Deus é uma só. Ele diz assim, porque esta é a vontade de Deus para com os homens, que venham se abster da prostituição do mundo, do pecado. É só isso que Deus quer de mim e de você. Mais nada. É ser religioso, porque ser religioso é se abster da prostituição do mundo. É isso que Deus quer de mim, que eu seja religioso. O problema é que a palavra religioso está sendo distorcida para o caminho da hipocrisia, do farisaísmo. Se você dá bom testemunho, se você tem história para contar, testemunho para dar, se você tem obras a serem apresentadas, se você tem testemunho e dá bom testemunho, você é um religioso. Seja bem-vindo. Então cuidado, amados, porque muitas vezes pela ignorância das pessoas, não sabem o que está falando. É papagaio, repete tudo que escuta. Ah, isso é religiosidade. Aí quando você vê uma situação parecida, isso é religiosidade. Você nem sabe o que significa. Servo obedece. Ponto final. Ele está dizendo, não faça isso, então não faz. Não. Por quê? Porque eu tenho vontade. Eu tenho desejo. A minha carne pede, mas eu não dou. É assim que funciona. Porque a quem você obedece é a quem você serve. De forma muito objetiva. Muito objetiva. Amados, eu ia até... Vamos abrir lá em 1 Pedro, lá nos últimos livros da Bíblia. Não quero deixar essa lacuna, não. 1 Pedro, capítulo 2. Temos tempo. Capítulo 2, nós vamos ler o versículo 15, 16 e 17. O que nós estamos falando aqui sobre esse movimento que acontece dentro das igrejas, e alguns até fora da igreja também, acusando algumas práticas de religiosidade. Primeiro, muitos deles talvez tenham motivos para realmente expor essa indignação, mas estão xingando errado, estão acusando de forma errada. Não é religiosidade, é hipocrisia, é farisaísmo, mas não religiosidade. Religiosidade é o que eu e você deveríamos ser. Olha o que diz aqui o versículo 15 do capítulo 2 de 1 Pedro. Porque assim não é a minha, é a vontade de Deus. Então tudo que a gente vai ver daqui para frente não interessa, é a vontade de Deus, você acreditando ou não. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem é a obra. Lembra da religiosidade, da religião? É atitude. Fazendo bem, tapeis a boca a ignorância dos homens loucos. O que ele está falando aqui? Que tem duas pessoas. Tem pessoas que só ficam falando, mas não tem uma obra para apresentar. Não tem uma atitude. Não tem nada, não tem um fruto. Não tem nada, não tem uma história para contar. O que você viveu essa semana? Vive de testemunho de 30 anos atrás.
de 20 anos atrás, de 10 anos atrás. O que você tem para dizer esta semana? O que você fez, o que o Senhor falou com você, o que aconteceu esta semana, na última semana, há um mês atrás. Não tem história. Na ignorância eles ficam falando, e o outro está agindo, trabalhando, que faz bem, que trabalha. Olha a sequência, 16. Como livres, não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Tem uma diferença. Tem um que vive segundo a malícia, fala de coisas que ele nem sabe do que ele está falando, e tem um que faz bem e serve a Deus. São duas pessoas. E olha o 17. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, e honra aos governantes, ou ao rei, deve estar na sua Bíblia. O que é isso aqui? Isso aqui é oposição a esses movimentos que acusam outros de religião. Isso é religioso. Será que ele é religioso? Nesse sentido que você está acusando? Porque ele está tentando se santificar? Porque ele ainda está tentando se corrigir? Porque ele crê na palavra de Deus? E talvez com o tempo eu e você começamos a não crer mais? E não é assim não que funciona. O coração vai esfriando. Como não é assim? Como não é desse jeito, se essa é a vontade de Deus? Gente te acusando de ser religioso. Você é religioso, viu? Para, não é assim que funciona não. Você acha que Deus, amados, nós vamos falar muito disso ainda esse ano, de como Deus nos enxerga. Eu sou servo, se eu sou servo eu só obedeço. As minhas opiniões são colocadas no bolso. Ah, mas que vida é essa? Você não tem opinião? Não, é aquilo que ele fala para Jó. Jó, para um pouquinho. Onde você estava quando eu criava a terra? Onde você estava quando eu estava espalhando perfeitamente no seu devido lugar cada uma das estrelas? Jó, onde você estava quando eu estava dizendo para a terra, terra, você tem que ficar aqui, porque se você ficar 1 metro deslocado mais perto do sol, não vai ter vida. Se você ficar 1 metro para fora, não vai ter vida. Tem que ser exatamente aqui. Onde você estava? O simples fato de você achar que a sua fala, que o seu pensamento, que o seu raciocínio está além do que a palavra de Deus diz, é um engano. Você ainda acredita com Deus que formou tudo isso de uma forma tão perfeita, tão complexa, tão difícil para a ciência compreender, na sua plenitude. Você acha que você tem alguma coisa a dizer que Deus não sabe? Quem é, no sentido pejorativo da palavra, porque é assim, o religioso da história? Servo. É isso que nós temos que ser, servos. O servo não opina. O servo não põe o seu parecer. O servo não dá a sua opinião. O servo simplesmente ouve e obedece. Porque se der errado, é o Senhor que vai resolver. E se der certo, toda a glória e toda a honra seja dada ao Senhor. O servo só obedece. Amados, se nós estamos vendo, se você pegar a Bíblia de ponta a ponta, o Senhor nos dá a liberdade, mas eu decido renunciar à minha liberdade para ser servo. Porque existem muitos, mas muitos amados, como eu e você, frustrados com o reino de Deus, porque não são servos, porque ainda conflita com as suas vontades. Quantas vezes eu conflitei com o Senhor dizendo, Senhor, mas eu não concordo. E a compreensão vem nem antes e nem no fim, vem no decorrer da carreira. Vem com o passar do tempo. Amados, eu estava, acho que foi segunda-feira, terça-feira, eu estava falando da palavra para um casal que tem uma filha pequena. E a mulher estava exatamente fazendo alguns questionamentos. Inclusive nós falamos isso na última escola bíblica, lá na Tabernáculo, de que nós não temos a obrigação de responder tudo. Tem perguntas, amados, que são feitas para mim, que eu sei a resposta e eu não respondo. Não respondo. Não respondo. O Senhor não me permite responder. Não fala. Deixa.
Se você confia, você vai esperar. Se você não confia, você vai se desesperar. Não entende o que é ser servo? Ser servo é não opinar, ser servo é não expor o seu ponto de vista. Ser servo não é dar opinião, sugestão. Ser servo é só obedecer. Só obedecer. Como é que você sabe a quem você serve? É a quem você obedece. Se você acha que você é livre servindo a carne, tolo, você também está obedecendo ela. Ela manda e você vai lá e faz. Você no fundo não quer fazer, mas você faz. Depois você se arrepende e continua fazendo. Nós estamos servindo ou a um ou a outro. Não se engane achando que você... Não, eu estou fora, não estou nem para lá nem para cá. Isso já é um indicador de que você também está servindo a carne. O que nós somos? Servos ou amigos? Vamos abrir em João capítulo 15. Agora nós vamos começar a entender o que é ser amigo de Deus. O capítulo 15 de João, amados, é um capítulo em que Jesus está falando no particular com os seus discípulos. Então isso aqui é direcionado a um grupo de pessoas bem específico. Seus discípulos. Todo ele é direcionado aos seus discípulos. Não são conselhos para a humanidade, são para quem segue Jesus. Se não segue Jesus, isto não serve para você. Capítulo 15 de João, nós vamos iniciar a leitura no versículo 12. O meu mandamento é este, Jesus fala, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Se você procurar, eu procurei em várias versões. Todas elas têm um ponto em comum, do significado da palavra amigo. Todas elas, em algum momento cita que amigo é amar. É amar. Presta atenção no que Jesus está falando. Ele está dizendo o seguinte: o meu mandamento é que vocês, discípulos, amem uns aos outros. Mais à frente ele vai dizer que a identidade do discípulo do Senhor é essa: se vocês amarem uns aos outros, o mundo vai reconhecer que vocês vieram de mim, que vocês são meus discípulos. Se não existe amor, vocês não são discípulos e muito menos amigo. Não é porque você acha que é amigo de Deus que você é. Primeiro, nós vamos aprender aqui nesse texto que amigo de Deus não é você que decide ser amigo de Deus. Ele fala assim: de hoje em diante o Diogo não é mais servo, agora ele é amigo. Quem me promove de servo a amigo é ele, não é você, nem eu. Não é por minha vontade, não é porque eu quero, não é porque eu acho que eu sou amigo, eu sou. Quem decide é ele. Então ele diz assim: o meu mandamento é esse, amar uns aos outros. 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Percebe que mudou um pouco o discurso? Porque lá no Sermão da Montanha ele fala dar a vida pelo inimigo. Mas ele não está falando, ele está falando agora de pessoas que já entenderam o que é ser servo. Servo obedece a Deus. Servo dá de comer ao inimigo. Servo dá de beber ao seu inimigo. Se Deus mandou, eu vou fazer, eu não questiono. Só que para ser amigo de Deus, ele muda o discurso num sentido ainda mais profundo. Ninguém pode, não existe atitude maior de amor no mundo do que dar a vida por alguém que você ama, por um amigo. Não existe. Mas por que ele está falando isso? É uma coisa tão particular entre ele e os discípulos. Ele está formando líderes. Ele está formando homens que vão carregar uma responsabilidade, amados, que nós ainda não conhecemos. Ele está falando de homens que vão cruzar o mundo inteiro, andando por aldeias, sendo afligido por malária, sendo afligido por doenças, por pestes. Por amor da palavra eles estão indo, cruzando aldeias, savanas, florestas, desertos para levar esse evangelho. São para esses discípulos que ele está falando isso. Olha o que espera vocês, mas se vocês derem a vida por mim, que sou amigo de vocês, isto é o verdadeiro amor. É você dar a vida por alguém que você ama, pelo seu amigo, pelo seu companheiro. Por que ele está dizendo isso? Olha o 14. Vós sereis meus amigos, não porque você quer ou porque você acha,
se fizerdes o que eu vos mandou. Ele não está pedindo, ele está dando uma ordem. Por que ele está dando uma ordem? Porque se eu estou sendo promovido de servo para amigo, eu já entendo o que é ordem, eu não fico ofendido. Eu tinha uns companheiros de trabalho, eu trabalhei numa empresa, amados, que eram 16 pessoas no departamento, 15 mulheres, só eu de homem. E tinha umas meninas que ficavam chateadas, saíam chorando da sala do diretor, não pelo que o diretor pedia para fazer, eu mandava fazer, mas pela forma. Você viu o jeito que ele fala com a gente? Aí ele falou, vai fazer, e eu quero isso aqui pronto amanhã. Que ignorante. Eu falei assim, mas tá, se ele falasse diferente, ia mudar alguma coisa? Viu, faz aqui, mas preciso para amanhã. Talvez se ele falasse assim, você imaginar que tem margem, que dá para atrasar. Acho que ele não precisa para amanhã, você viu o jeito que ele falou? Agora, se ele olhar para você com o olho arregalado, babando, querendo pegar você pelo pescoço, falar, se você não me entregar isso aqui amanhã, eu não sei o que eu vou fazer com você. Como é que você sai da sala? Paro tudo que eu estou fazendo. Eu paro tudo, isso aqui é a coisa mais importante. Ele está chegando, é um nível de maturidade, amados. Fica todo ressentido. Porque mandou em mim, porque gritou comigo. Ele está falando assim, se vocês querem ser meus amigos, vocês vão obedecer o que eu estou mandando. Ele fala exatamente isso para os discípulos. Vocês querem ser meus amigos? Vocês querem entender o que é esta relação acima do servo? Vocês têm que obedecer tudo o que eu vou mandar. Ok? Então vamos ver o que ele manda. 15. Já vos não chamei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porquanto tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Primeiro lugar, quem promove você de servo para amigo é Ele, não é você. Eu sou amigo de Deus. Cuidado. Você não é porque você quer. Você não é porque você racha. Olhe lá se é que nós somos servos ainda. Você é amigo o dia que Ele decidir que você é amigo. Eu não chamo mais você de servo. Agora eu decidi chamar de você de amigo e Ele explica por quê. Porque o servo só obedece. Ele não pensa. Ele não raciocina. Ele nem sabe para que serve aquilo. Ele só vai e faz. Vai lá em tal lugar e pega uma tora de madeira assim e traz aqui para mim. Ela está pintada de verde. Ele vai lá, pega. Ele não fica assim, por que ele está me mandando lá? Por que essa tora verde? Eu nunca fui nesse lugar. Por que ele está pedindo para mim? Ele sempre pediu para o Rodrigo, nunca pediu para mim. O servo não pensa, ele só vai lá e obedece. Ele chega lá, pega a tora, põe no braço, traz e entrega. Quando essa função ela é invertida, acontece isso com meu filho. Minha esposa está aqui. Porque muitas vezes ele confunde isso. Você fala assim, Daniel, vai lá no quarto e pega a bolsinha que está em cima do seu aparador. Ele volta com o celular. Não é assim que acontece? Ele volta com o celular. Ele volta e entrega na sua mão e fica olhando assim. Daniel, o que eu pedi para você? Não sei. Não sei. Aí ele olha para o celular. Não sei. Não sabe. Você volta lá. Não foi isso que eu te pedi para você pegar uma bolsinha. Ah, tá. Por quê? Porque ele chega lá e ele não lembra, porque ele não prestou atenção. Aí ele decide o que ele vai pegar. Ah, eu acho que é isso aqui. O celular nem é dela. Não é nem dela o celular. Nem para pensar assim, por que minha mãe estaria pedindo um celular que nem funciona? Que nem é dela. O servo não pensa, ele só obedece. E se a comunicação não for clara, nem obedecer certo ele sabe. Isso é servo. Você não pode contar com ele muito. Você dá ordem, espera ele fazer e volta. Qual é a diferença do servo e do amigo? O amigo entende. Amados, se eu disser para vocês aqui como mudou a minha forma de enxergar o reino de Deus nos últimos 5 anos, vocês não têm ideia quantas coisas eu joguei no lixo, quantas convicções, quantos valores, quantas coisas que eu preguei, eu defendia. E aí quando eu comecei a entender o que é o reino de Deus, eu fiquei envergonhado. O que Jó fala no capítulo 42? Senhor, me perdoa porque eu falava de coisas que eu não entendia. Eu acho que eu sei. Eu acho que eu sei do que eu estou falando. Sabe nada.
O servo não sabe. O amigo é aquele que começa a entender o que é o reino de Deus. O amigo é aquele que começa a entender qual é a sua posição nesta terra. O amigo é aquele que começa a ter verdadeiramente intimidade com Deus. E eu vejo muitas pessoas falar que tem intimidade com Deus. Eu começo a trocar meia dúzia de palavras. Gente, não sabe nada. O amigo sabe. O amigo entende. Eu tenho amigos pastores da mesma idade que eu. Ele fala, cara, como é gostoso a gente conversar. Porque às vezes a gente passa 6 meses, cara, distante. Eu não sei você lá. Eu não tenho com quem conversar. Porque eu tento me abrir. E a pessoa começa a responder coisas nada a ver. Eu falo, meu Deus, ele não está entendendo nada. Não entende, porque ele não é amigo. Não entende as coisas do reino. Jesus o tempo todo falava isso para os discípulos assim, ixi, ele está brigando com a gente porque a gente esqueceu de pegar pão. Não entende, por isso que ainda é servo. Não sabe, mas acha que sabe. Mas acha que entende. Não entende nada. Não entende nada. Quer fazer um desafio? Nós falamos isso na quinta-feira. Eu leio a Bíblia, eu entendo a Bíblia, mas eu não sei falar. Eu não sei explicar. Mentira. Não entendeu a Bíblia e não sabe. Porque se você não sabe, você não consegue explicar. Se você sabe, você explica. Explica aí qual foi a cena. Como é que foi o filme tal que você assistiu há 10 anos atrás. Esse dia a gente estava postando no grupo lá da família lá uns cartazes antigos de filme. Lembra dos deuses devem estar loucos? Eu lembrei do filme. Não, era um filme assim, que acontecia assim, que fazia desse jeito, que era, nossa, que legal, era uma comédia tão pura, tão bacana. Eu lembro, amados, acho que faz 20 anos que eu não vejo. Eu lembro. Por quê? Porque gravou. Vem com essa história de que, mas é que eu não sei falar. Você não conhece. Porque se conhecesse, sabia falar. Sabia. Podia errar uma palavra ou outra, mas sabe. Amigo entende, conhece, sabe o que Deus tem feito. Nós temos falado aqui, amados, nós temos lutado e combatido. O que Deus fala sobre o nosso tempo e o que as igrejas aí fora estão falando está completamente contramão. Por quê? Porque está cheio de gente que acha que é amigo e não sabe nada de Deus. Não que nós somos os melhores. Amados, nós estamos começando a entender o que Ele quer de nós para esse tempo. Mas o que eles estão dizendo e ensinando não está escrito. Não está aqui. Me mostra. A gente muda o discurso. Eu peço perdão, mas não existe. Não conhece nada. Mas acha que conhece. Eu já fiz. Eu já servi a Deus de verdade. Eu já fiz isso. Não sabe. O amigo, amados. O texto não para aí. Ele diz que o amigo é elegido por ele. E o amigo conhece as particularidades de Deus. O amigo sabe como Deus pensa. O amigo sabe como agir no momento com cada pessoa em cada situação. O amigo tem contato de linha direta constante com ele. Não é frações de momentos e de manifestações. O tempo todo Deus está falando com ele. O tempo todo Deus está mostrando para ele. Falei, filho, tá vendo por que a gente tem que apressar? Tá vendo por que a gente tem que intensificar? Tá vendo por que a gente tem que combater? Tá vendo por que as pregações têm que mudar o tema? Tem que fazer isso porque olha o que está acontecendo. Olha como... Amigo, o tempo todo ele está ligado com Deus. Deus tem prazer de explicar para ele o que ele quer fazer. Porque é amigo. Não por capricho, porque entende. O servo não entende. Ele só vai lá e faz. Ele nem sabe que ele está fazendo aquilo. Ele faz. Se é servo. Tem muitos que ainda acham, então ainda sou servo. Cuidado, porque nem obedecer, muitas vezes obedecemos. Olha a sequência, 16. Como que eu faço então para saber se eu sou amigo? Não me escolheste vós a mim, mas vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Olha que é um versículo fora de contexto, está vendo? Você pode pedir tudo para Deus que Deus te dá. Para um amigo, sim. Para o amigo, ele chega assim e fala assim, a cara do rei, não vai chover até a hora que eu quiser. Vira as costas e vai embora. Mas sabe o que Deus faz? Obedece o amigo dele aqui na terra. E não chove. Isso é amigo.
Só que uma das características para você saber se você é amigo é se o que você tem gerado de fruto, primeiro, se você gera fruto. Segundo, se o seu fruto permanece. Que fruto é esse? Nós temos 2 frutos claramente na palavra. Um, obviamente, não se encaixa aqui. E o outro é o de Gálatas 5, a partir do versículo 21. É o granjear que o Senhor fala na parábola dos talentos. Eu no mundo era terrível. Eu era uma pessoa intragável. Estava nem aí, mentia, enganava, fazia de tudo. Aí o Senhor me alcançou. Hoje eu consigo dormir, eu tenho paz. Hoje eu tenho alegria, eu não era feliz. Hoje eu tenho paciência com as pessoas. Meu ânimo, eu não me desanimo por qualquer notícia que o Jornal Nacional dá. Não é isso que determina a minha alegria e a minha tristeza. Ah, crise, isso não me abala. Eu tenho um longo ânimo. Hoje eu sou uma pessoa bondosa, eu me preocupo com as pessoas que estão do meu lado. Eu renuncio muitas coisas de mim para ajudar o próximo. Eu sou bondoso. Tudo isso é fruto do Espírito. São talentos que Deus me deu para replicar isto para as pessoas, com as pessoas. Eu preciso ser bondoso com elas, eu preciso ensinar o caminho da paz, eu preciso aconselhar elas, eu preciso guardar o coração dessas pessoas junto à presença do Senhor. Isso são frutos. Isto é a obra do Senhor. E como Paulo diz em Coríntios 9, 1 e 2, vós sois a minha obra. Permanece. Está sendo transformado. Está melhor do que há 2 anos atrás, está melhor que há 3 anos atrás, está melhor que 1 ano atrás, está melhor que há 5 anos atrás. Está sendo transformado devagarinho e permanece. Fruto que permanece. Muitos cercaram Jesus, mas ele diz na oração do capítulo 17 aqui no mesmo livro de João, ele fala assim, mas os que o Senhor me deu, nenhum se perdeu. Veio muita gente aqui, mas eu sei, Senhor, que o que veio aqui não era seu, mas aqueles que o Senhor falou assim, é meu, cuida, é meu, cuida. E eu falo para vocês, irmãos, entram pessoas aqui, a gente olha pela primeira vez, o Senhor fala assim, é meu, cuida. Não me venha perguntar se você é um desses. Ele fala, cuida porque é meu. A gente começa a conviver, passa 1 mês, passa 2, passa 3, aí você vai entendendo por que é especial, é diferente. Não tem conflitos como nós temos sobre ser servo. Aí você fala, Senhor, eu entendo. Permanece. Daqueles que o Senhor me deu, nenhum se perdeu. Permaneceu. Isto mostra que o amigo entende o que o Senhor quer. Fruto que permaneça. E para encerrar o versículo 17. Isto vos mando. Percebe que não tem... Por favor, faça. Por favor, é só manda, é só ordem, ordenança. Por isso vos mando que vos ameis uns aos outros. Amigo o ama. E sabe por que eu faço isso? Porque eu amo ele. Mas está escrito na Bíblia que pode, que não pode. Mas eu não vi na Bíblia dizer que você pode fumar. Onde está escrito na Bíblia que você não pode fumar? Cadê o versículo que diz assim, não fumarás? Se você achar, eu paro de fumar. Não entende. Não é amigo. Ainda não entende o que é. Não entende o que é esse reino. Não entende o que é viver com o Senhor ainda. Não entende, ainda serve ao pecado e à carne, não consegue largar, e quem larga e diz que tem que largar, chama de religioso, não entende nada, nada. Se você ainda tem que explicar isso, é porque ainda não entende nada. Se ainda tem que explicar por que não devo eu fumar, é porque não entende nada. Não estou dizendo que se você ainda não conseguiu deixar, se você ainda não conseguiu parar, não. Você sabe que é errado e você quer parar. Ótimo. É isso. Mas se você ainda acha que isso não é um problema, é porque ainda não entende nada acerca do reino de Deus. Se eu, para mostrar que sou amigo dele, sou capaz de dar minha vida por ele, o que é deixar um costume, um vício?
O que é ficar um dia sem comer nada, em jejum, para adorar a Ele, sem pedir nada em troca? A Bíblia não diz que eu tenho que jejuar um dia, 2, nem 3. A Bíblia também não diz. Isso não significa que eu não quero fazer isso por Ele. Quero. Um dia Davi é questionado por um fazendeiro. O rei está passando no seu quintal. Aí, obviamente, está passando na sua fazenda. Rei, o que o senhor quer? Eu estou procurando um lugar para oferecer um holocausto para Deus. Pelo amor de Deus, como assim? Rei, está aqui. Vou te dar esse terreno. Quantos metros você precisa? Não, é só para fazer um... Não, está aqui, ó. Vou te dar aqui 1 hectare aqui da minha fazenda. É seu, estou dando para o senhor. E ó, é holocausto? É sacrifício? Escolhe o boi que o senhor quiser aqui. Pode ficar à vontade. É para Deus? O que o senhor quiser. Isso é uma pessoa de boas intenções, empolgada, mas é servo, não entende. Davi fala assim, você não está entendendo. Eu nunca vou oferecer a Deus alguma coisa que não me custa. Tem que me custar. Se você me der tudo de graça, qual o valor do sacrifício? Chama-se sacrifício. Tem que ter esforço. Ah, mas Deus não diz que a gente tem que fazer. Não, não diz. Não me obriga. Eu faço porque eu amo. Isso é coisa de amigo. O dia que você for amigo, você vai entender. É coisa de amigo. Existem servos e existe um amigo. São duas pessoas diferentes no mesmo rebanho. Na prática, quem são estes? Na prática, quem são? Aqui ainda em João, só que volta lá no capítulo 3. João 3. Você é religioso? Pergunta para ele, cadê o fruto? Eu sou religioso, e você? Cadê o seu fruto? O que você tem? Que história você tem para contar? O que aconteceu com você? E aí? Não tem fruto, amados. Não tem nada para apresentar. É o pleno e completo fariseu. Não vive a lei. E ainda acha que os outros... Amados, o fariseu encontrou defeito em Jesus. Eles são bons nisso. Eles vão encontrar defeito na religiosidade, sendo que a religiosidade é uma coisa maravilhosa. Eu e você deveríamos, todos nós aqui, sermos religiosos. E eles vêem problema nisso. Capítulo 3, versículo 28. Olha o que Jesus está falando para os seus discípulos, mais uma vez um particular. Vós mesmos que sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele, falando de João Batista. Aí João Batista fala assim, aquele que tem a esposa é o esposo, ou seja, a esposa pertence ao esposo. Mas o amigo do esposo, que lhe, percebe que o lhe está em itálico, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo, assim, pois já este o meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. O que ele está dizendo aqui? João Batista está falando assim para os seus discípulos. Eu sou amigo dele. Sabe qual é o meu papel? Meu papel é cuidar da noiva dele, da igreja dele. Esse é o papel do amigo. Essa é a minha responsabilidade. Minha responsabilidade é preparar a noiva para o encontro com ele. Eu não tenho que aparecer. Quem tem que crescer e aparecer é ele. A igreja, vocês, eu luto quanto a isso. Vocês não têm que se apaixonar por mim. Vocês não têm que ser devotos meus. O meu papel é fazer vocês servirem a Deus cada dia melhor. Este é o meu papel, é a minha responsabilidade. E quando se fala de responsabilidade, amados, João perdeu o discípulo seu para Jesus. Qual o problema? Você perder membro da sua igreja para outra igreja? Ué, mas ele é a pedra central. As pessoas acham que ser amigo de Deus é uma coisa super simples, bacana. Eu quero ser amigo de Deus. Entenda, amigo de Deus não é o servo.
Amigo de Deus não é ovelha. Amigo de Deus não é o povo que está sendo cuidado. Amigo de Deus é Moisés, que teve que abandonar sua esposa, seus filhos e ir para um deserto com 2 milhões de pessoas que odiavam ele. Não por eles, porque o seu amigo pediu para ele fazer isso. Não entende. Amigo é aquele bem descrito em Apocalipse 10. Jesus chega para João, seu amigo, e fala assim: come esse livro. Ele come. O livro é doce na boca e amargo no ventre. Não é a palavra, porque a palavra de Deus é o inverso. Está no último versículo do capítulo 10. É a responsabilidade de levar esta palavra para todas as pessoas. Preso na ilha de Patmos. Amigo tem um peso sobre o ombro diferente do servo. Tiago capítulo 3 versículo 1 diz assim: não quereis vós ser mestres. Eu quero ser mestre, eu quero pregar a palavra, eu quero ensinar, eu quero ser pastor. Ele diz assim: não queira, porque vai receber mais duro juízo, vai ficar mais tempo diante de Deus prestando conta, vai ter que explicar muita coisa. Quem é amigo é cobrado muito mais, muito mais. Gente que não faz nada, não tem um fruto para apresentar, ainda se intitula amigo, não faz nada pelo Senhor e ainda está crescendo. Não é o Senhor que está crescendo na vida dele, são as pessoas. O seu ministério, a sua música, é o que quiser. Está assim, a vaidade tomando. Está lotado de gente assim dentro da igreja. Se auto-intitulando amigo, é nada. Nem sabe do que está falando. Não entende o que é o reino de Deus, o que Deus quer. Eu tenho falado para os irmãos alguns textos e aqueles que têm escutado vão saber o que significa. Não importa para a igreja aqui, mas vão entender a mensagem. Nós temos falado algumas coisas acerca da revelação do livro selado por dentro e por fora. E eu sempre falo aos irmãos assim: é difícil, é complicado, é duro, mas eu falo o quê? São testemunhas aqui, ó. Eu não queria falar isso. Eu tenho 2 filhos pequenos, mas é a verdade. O que eu vou fazer? Vou enganar? Eu vou ser cobrado por isso? O amigo, amados, carrega um fardo de uma responsabilidade muito maior. Por isso Tiago fala assim, viu? Calma. Amados, eu cansei de ir em igreja, de retiro, de jovens. Quem aqui quer ser pastor? Uma vez, amados, já ungido presbítero. Presbítero é aquele que está sofrendo uma preparação para ser pastor. 2 pastores do meu lado na hora que o pastor fez o pedido, o chamado. Eles olharam para mim: você não vai lá? Eu falei: não. Por quê? Eu não me sinto digno. Que história é essa? Eu me sinto digno. Eu tenho lido na palavra e eu sei o que é ser pastor, e eu não sei se eu quero isso para mim. É uma responsabilidade muito grande ser amigo do Senhor. João Batista morreu sozinho na prisão com a sua cabeça cortada e Jesus nunca foi visitar ele, e era amigo. Jesus fala assim: dos nascidos de mulher não tem ninguém igual a ele. Não foi nem visitar. Não foi nem visitar. Não foi. Temos que entender o que é ser servo. Servo é a quem você obedece. Se é que você obedece a Deus, mas a alguém nós estamos obedecendo. Antes de ser amigo, nós temos que ser servos. E se verdadeiramente nós fomos alcançados e transformados pelo Senhor, talvez Ele venha nos promover a amigos dEle. É Ele que escolhe. Não foi você que me escolheu, eu te escolhi. Eu disse: você vai ser um desses. Você vai ser um daqueles que vão ter a responsabilidade. Vocês vão ser um daqueles que vai cuidar da minha noiva. Você não é minha noiva, você é meu amigo. Você é quem cuida dela. Você é quem tem que zelar por ela. Você é quem tem que lutar por ela. Você vai ter que talvez cruzar por 40 anos um deserto com essa gente intragável. Mas é a minha noiva. E não é por amor da noiva somente. É por amor do amigo. Desculpa um pouco dos excessos, amados, hoje. Mas é porque muitas vezes a igreja não está entendendo o seu papel. Eu tenho que ser servo. Eu tenho que obedecer.
Quantas coisas eu não concordava com o Senhor, lá na frente eu falei, ainda bem que eu obedeci. Ainda bem que eu obedeci, senão eu estaria plenamente arrependido, amargurado por não ter feito o que ele disse. Servo não pensa, não opina. Alguns irmãos aqui sabem disso, eu sempre falo. Quando a gente vai ler a palavra, eu falo assim, nós não estamos aqui falando da minha opinião nem da sua. Eu posso te garantir, eu nunca vou dar minha opinião, mas eu também não vou aceitar a sua. Nós estamos aqui para ouvir o que ele diz. E ponto. Se ele falar que é assim, é assim. Se ele falar não, é não. Isso é servo. Só obedece. Amém?